Fala galera, aqui quem fala é o Eduardo, o criador do canal Geek Dev. Seja bem-vindo ao seu canal de tecnologia e desenvolvimento. Galera, dando sequência ao último vídeo postado sobre JPA, hoje nós vamos falar sobre JPQL. O que é JPQL? JPQL é o Java Persistence Query Language. Ele é uma forma de se fazer queries em nossas classes de persistência. Bom, então com isso, na última aula nós vimos alguns métodos utilizando o JPA. Nós fizemos um método de find, um de insert, de delete e de modify. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse código e a gente vai implementar hoje o JPQL exatamente na nossa classe cliente, que é uma classe que faz persistência com a tabela de clientes no banco de dados lá no nosso MariaDB, tá bom? Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string, essa string eu vou chamar justamente de JPQL, só para fazer referência àquilo que a gente está vendo. E aqui a gente vai construir como se fosse uma string SQL, mas ele na verdade, ele está relacionado à nossa classe de cliente. Então a gente vai fazer como? Eu vou chamar select C from cliente. E aqui eu vou colocar o C na frente, que eu vou estar dando um alias para a nossa classe de cliente. Tá bom? Então aqui, pessoal, eu estou fazendo o quê? Traga para mim todos os registros que estiverem, no caso, relacionado com a tabela de cliente. Tá bom? Essa tabela, ela na verdade, ela não é uma tabela, ela é a instância ela é a instância aqui da minha classe cliente. E aqui, nessa notação @table, a gente está fazendo, na verdade, o mapeamento da nossa tabela de clientes, aqui no plural, do banco de dados, tá bom? Que é o nosso banco de dados aqui. Aí, dando sequência, a gente vai estar usando agora um objeto chamado type de query. O type de query, ele é nada mais do que uma query tipada, tá bom? O que a gente tem que passar? O objeto que a gente quer tipar, eu vou chamar ele mesmo de type de query. E aqui a gente tem que utilizar o Entity Manager nosso para a gente poder estar criando a nossa query. Então eu vou estar usando aqui o create query. E eu tenho que passar o primeiro parâmetro, que é a nossa string. Então eu vou estar passando o JPQL aqui, que é a nossa string SQL. E a classe nossa, que é a classe de cliente.class. Pronto, a gente já tem o type de query já criado. E agora a gente tem que fazer o quê? Agora eu vou ter uma lista em cima dessa query tipada para a gente poder estar trazendo esse resultado. Então eu vou criar uma lista aqui em cima da nossa classe de cliente. Vou chamar de lista cliente. Type de query .get result list, que ele traz exatamente para mim uma lista, tá bom? Aqui eu podia estar usando um lambda, mas eu não vou usar, eu vou usar um for normal aqui mesmo, em cima de lista cliente, e vamos colocar uma sysout aqui, cliente.get nome, tá bom? Vamos salvar e vamos ver o que acontece. Aqui vamos rodar e tá aqui, pessoal. Ele fez um select lá no banco para mim e ele trouxe para mim todos os registros que estão lá na tabela de clientes. É exatamente a mesma informação que a gente vê aqui no banco de dados. Beleza, pessoal. Agora vamos simular que a gente queira fazer um select, mas a gente quisesse, no caso, trazer uma informação distinta. A gente quisesse colocar aqui, na verdade, um where. A gente também consegue fazer isso, tá? Então eu vou copiar isso daqui. Eu vou comentar. E aqui, onde está o nosso JPQL, eu vou colocar justamente um where. Então eu vou colocar um where id igual. Eu quero trazer. Se eu colocar aqui, por exemplo, um where id igual a 10, que aqui no caso o 10 é o Lenovo. Tipo, se eu rodar, ele vai exatamente trazer para mim somente essa informação. Mas vamos imaginar que, eu não quero que essa informação ela fique estática aqui no código. Essa informação ela está vindo
de uma outra página ou ela está vindo de um parâmetro de algum outro local. Então, eu posso criar aqui para ele um parâmetro. Então, eu faço como? Eu ponho 2 pontos aqui e eu chamo o nome de um parâmetro. Então, aqui no caso, eu vou chamar ID cliente, tá bom? Que é justamente o caso aqui. Então, aqui eu faço o que agora para eu estar passando esse parâmetro aqui para minha query? Aonde eu tenho o create query, aqui na verdade ela não vai acabar aqui. Antes da gente fechar, eu faço o que? Eu coloco ponto setParameter. Aqui eu passo o nome do meu parâmetro, tá? Que é ID cliente, e aqui eu passo o valor do meu parâmetro. Então aqui eu vou passar o valor 10 e eu fecho já a minha type de query, tá bom? Então aqui eu poderia também estar recebendo, sei lá, eu poderia ter também aqui uma variável, vou chamar de ID cliente, aqui igual a 10, e eu vou estar passando aqui, tá bom? Vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, pessoal. Agora notem que ele agora, na verdade, onde antes ele estava passando para a gente o valor estático, agora ele colocou esse ponto de interrogação, que significa que é um parâmetro interno para o JPA. E ele trouxe exatamente a mesma informação para mim. Aqui um ponto importante, esse parâmetro, o valor desse parâmetro, ele tem que ser do mesmo tipo do campo nosso, lá da nossa tabela, tá bom? Ou aqui da nossa classe. Então, por exemplo, aqui se eu passasse esse ID cliente como string, aqui agora eu estou passando como string, e eu tentasse rodar, olha só o que ia acontecer. Ele ia dar um erro para mim. Onde está o erro? Ele está falando que o valor do parâmetro 10 ele não combina com o tipo integer, tá? Porque a nossa classe ela sabe que é do valor inteiro. Então vamos mudar aqui novamente, passar para inteiro, vamos rodar e está aqui, pessoal, tá bom? Então essa é a forma da gente montar assim de forma bem simples o JPQL, tá bom? Essa aula é uma aula bem simples, mas a gente consegue entender a funcionalidade e aplicação de você construir queries no JPA, beleza? Então, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe aí nas suas redes sociais. Um abraço e até mais!